Olá, começa agora mais um Interrogando Pensamento. Neste programa nós vamos tratar sobre a economia. Está conosco a professora Elisiane Fonseca. Obrigado, professora, por vir ao nosso programa para falar sobre economia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu li numa entrevista, Elisiane, com o Nouriel Rubini, em que ele falava que Marx tinha razão, que quando afirmou que o capitalismo tem uma contradição em si, interna, que levaria a crises cíclicas. Por favor, comente essa declaração do Prêmio Nobel de Economia, Nouriel Rubini. Na verdade, Laerte, o que acontece é o seguinte, o sistema capitalista, né, quando se discute a proposta dele, está baseado em quê? Em produtividade, né, aumento de produtividade, de lucratividade. E o aumento dessa produtividade muitas vezes vem através da própria mecanização, da tecnologia, que se torna poupadora de mão de obra. E a contradição que se discute é que para eu ter mais produtividade, né, mais lucratividade, eu invisto em tecnologia, em maquinário, e isso poupa a mão de obra. E essa mão de obra poupada se desemprega e não tem renda para consumir essa produção excedente que é criada. Isso tem o seu fundo de verdade, mas a gente também não pode esquecer que pode abrir novas brechas no mercado. Um setor que tem crescido bastante nos últimos anos é serviço, né? Porque na medida em que tu coloca um robô dentro de uma indústria, tu ativa outros setores produtivos, né? O próprio turismo é um setor que cresce muito porque as pessoas têm tido mais condições de investir em lazer, tempo, recurso financeiro. E ao mesmo tempo, né, tem um outro aspecto também que é interessante, que é o seguinte, por mais que eu tenha maquinaria investida dentro das empresas, eu preciso de pessoas para desenvolver esses equipamentos, para fazer a manutenção desses equipamentos. Na prática, o que a gente pode ter é uma realocação da mão de obra. Mas o problema, e aí vem a questão dos ciclos, é que até tu conseguir redimensionar esse novo cenário, tu tem uma queda, né, na economia, que são esses processos de desemprego, né, de recessão e coisas do tipo. Aproveitando que a senhora falou, desemprego, recessão, com a crise financeira, muitos países optam pelo arroxo salarial, pela corte de gastos públicos. Isso não é uma receita suicida? E nisso o Brasil não está fazendo diferente com isso? Encontrou a receita para evitar a crise? E só quero fazer um adendo, o Nouriel Rubini não é Prêmio Nobel da Paz. Me equivoquei. Bom, a questão orçamentária, tá, de déficit, do governo controlar suas contas, ela é necessária em qualquer país. O que a gente tem, isto sim, é uma proposta, né, e ela vem já desde a época do Keynes, que em períodos recessivos, né, em períodos de depressão econômica, caberia ao Estado esse papel de ser o alavancador do crescimento, né, da retomada do crescimento, através de aumento de gastos públicos, né, obras em projetos nesse sentido, e até mesmo redução de impostos. O que se percebe, tá? Independente do cenário que se viva, é necessário que se controle o orçamento. Isso vale dentro da nossa casa, isso vale dentro de uma empresa, isso vale para um país. Eu vou pegar uma referência, tá? Hoje, parte dos problemas que a Grécia enfrenta é uma falta de credibilidade na sua capacidade de pagamento de endividamento realizado. Então, nem sempre o gastar é uma solução, né? A questão é saber gastar, fazer esse projeto público, digamos assim, ser focado em coisas que efetivamente deem resultados. O Brasil, nesse momento, tem uma situação muito interessante, tá? Porque o que está acontecendo? Nós temos uma série de projetos do governo que colocam recursos, tanto públicos quanto privados, isso não pode ser perdido de vista, né? A gente tem a iniciativa privada investindo muito também, em projetos que efetivamente resultam em alguma coisa. Então, por exemplo, construção civil é uma grande geradora de emprego, sem sombra de dúvidas, né? E hoje, inclusive, em alguns segmentos, se tem escassez dessa mão de obra, né? Não vamos longe. Aqui no Rio Grande do Sul, os 2 estádios de futebol que estão em obras, ou pelo menos deveriam estar, estão usando mão de obra que não é toda daqui do Rio Grande do Sul, né? A gente está trazendo de outros estados.
Então, claro, isso gera emprego, só que não se pode perder de vista a necessidade de continuar investindo em outros setores, como, por exemplo, a educação, porque um projeto desse ele tem um período de tempo de explosão, depois ele entra num ritmo natural, e normalmente a construção civil ela absorve uma mão de obra menos qualificada, e quando essas obras entrarem no seu ritmo normal ou num período de baixa, como já aconteceu em outros tempos, como é que tu redimensiona essa mão de obra? Como é que tu realoca ela se a qualificação dela, né, é precária? Quando a infraestrutura for suprida, Exatamente. aí vai faltar. Mas, professora, o brasileiro por muito tempo viveu na escassez e agora está num período bom. Então, isso não é um alimento para que a economia cresça? Sem dúvida, Laerte, tá? Na verdade, assim, a gente tem um outro cenário hoje na economia brasileira. Porque temos né? muitos consumidores, muitas pessoas saíram da classe D e E, foram para C. Isso, mudanças, né, na alocação das classes sociais, mudança no próprio mercado, que hoje oferece produtos, né, para várias classes sociais. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, tá? Nós temos hoje uma parte da economia brasileira que cresceu fundamentalmente em função dessa nova realidade, mais emprego, né? Estabilidade. Estabilidade no sentido de que a pessoa tem um salário todo mês, né? Não é aquela pessoa que trabalha em atividades temporárias, vamos dizer assim. E essa pessoa, na medida em que ela tem esse horizonte, ela, por exemplo, está disposta a fazer compras financiadas por um período mais longo, que antes era mais difícil para ela realizar. Mas se precisa tomar cuidado no sentido de não alavancar esse crescimento baseado, por exemplo, num excesso de crédito. Porque eu corro um risco de não dar conta desse crescimento da demanda em período de tempo. Né? A grande briga dos desequilíbrios é a questão do período de tempo em que tu está trabalhando. Então, num determinado momento eu tenho uma explosão de consumo, vamos usar esse termo, em que o mercado produtivo não dá conta de atender a demanda. Então, se tu quisesse comprar daqui a 6 meses, ok, eu tenho para te oferecer, mas tu queres comprar agora. E agora eu não tenho e isso possibilitaria aumentos de preços. O que o governo brasileiro fez, né, ao longo dos meses iniciais desse ano? Aumentou a taxa de juros, justamente para tentar conter um pouco, né, esse crescimento de demanda. Então, se por um lado essa nova dimensão que a economia brasileira tomou, mudanças de classes sociais, mudança de padrões de renda, acesso a mercado, gerou esse crescimento e isso foi extremamente positivo, porque foi um dos fatores que fez com que nós conseguíssemos, né, ter um resultado melhor no decorrer dessa crise econômica internacional que aconteceu. Por outro lado, nós temos que tomar cuidado para não criar, né, um mercado ilusório, vamos dizer assim, baseado substancialmente num crédito que não se sustenta. Eu vou pegar um setor em especial, tá, que é um setor que cresceu muito, que é a venda de carros. E a gente sabe que parte desses carros os compradores estão inadimplentes. Então, eu facilito o acesso, né, do crédito, do prazo, o juro é alto e num determinado momento esse consumidor talvez não consiga sustentar essa dívida que ele contraiu. E isso é um perigo, isso é uma coisa que tem que ser monitorada. Professora, falando na crise da Europa, ao assistir o documentário Trabalho Interno, fica impossível não desconfiar do sistema financeiro mundial. Qual o cerne da crise mundial mesmo? Bom, primeiro sim, né? Nós temos um momento dentro da economia americana em que se criou aquela bolha especulativa em cima, né, dos papéis do setor imobiliário, né, do setor hipotecário. E eu te diria assim, ó, na verdade é uma sequência de fatos, né? Os Estados Unidos o processo começa lá, ele é uma grande economia em nível mundial, compradora e vendedora, né, importador e exportador. E na medida em que os Estados Unidos entra em crise, ele acaba contaminando outros países.